Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Fala Câmara Entrevista. Hoje recebendo aqui no estúdio da TV Câmara o vereador Arnaldinho Ribeiro, que é do Avante, para falar um pouquinho com a gente, dividir um pouquinho sobre os trabalhos realizados aqui no Legislativo Bauruense. Vereador, obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. Que isso, a honra é minha. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, vereador, eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento econômico de Bauru, mas Perfeito. Isso num segundo momento. Trazer já para o factual, durante a sessão desta semana, o senhor falou sobre o poupa-tempo aqui do município, que também acaba sendo relacionado com o desenvolvimento do município, né? Tem muitos serviços que são prestados lá. Quais são as críticas que o vereador Arnaldinho trouxe com relação ao poupa-tempo de Bauru? Então, é justamente isso. Em 2006, quando o poupa-tempo chegou aqui, foi implantado, a nível de estado, ele era o programa mais bem avaliado que o governo de São Paulo tinha. E realmente era um avanço, era um negócio novo, o entendimento era outro. Com o passar do tempo, e cada nova empresa que chegava para pegar a gestão, houve o quê? Eles começaram a enxugar na estrutura. Eu vou dar um exemplo que até citei ontem lá. Eles tinham 10 seguranças. Hoje são 4, fazendo 2 por 2. Vou citar uma outra coisa que impacta diretamente na qualidade do atendimento. Existia a figura do coordenador de qualidade. Esse coordenador, ele via desde a cor da meia que o funcionário estava usando, se estava no padrão do uniforme, até o tempo do atendimento. Essa figura, esse cargo não existe mais. Tudo isso vem impactando. Infelizmente, eles ainda estão lá com aquele velho problema que o ar-condicionado não funciona. Uma coisa tão simples, mas é por força dessa reconfiguração que fizeram. A gente sabe que a tecnologia ocupa espaço, é uma coisa bem-vinda, não volta mais, é uma coisa que a gente só vai ter avanços. Mas na hora que o cidadão chegava no primeiro balcão de atendimento, ele tinha uma triagem. Que triagem é essa? Eu vou colocar um outro exemplo. Se a pessoa vai procurar o Banco do Povo, se ela já está com o nome no SPC, restrição, essas coisas, nem adianta ir. Mas ela vai lá hoje, no totem, tira a senha, fica esperando, acumula e chega lá, não resolve a situação dela. Hoje não tem mais essa triagem. Não tem essa triagem. Do mesmo jeito, assim, eu moro em Pederneiras. Eu vou no Banco do Povo aqui. Não posso ir. Até posso, claro, eles vão receber, claro, mas a operação de crédito não sairá. Eu posso estar com o nome limpo, tudo bonito, mas eu tenho que ir em Pederneiras. Essa triagem acaba fazendo com que o serviço demore mais, indo totalmente contrário do que o próprio nome diz, para poupar tempo, né? Para chegar lá e ser rápido. E está virando um gasta-tempo, né? Pois é. E esse enxugamento, vereador, o Estado de São Paulo ele não tem que manter um padrão, não é cobrado um resultado. Como é que funciona isso? Não sei se o senhor já foi atrás dessa situação. Fui atrás. Porque não explica, não dá para explicar, né? Tem um portal que você acessa. Agora, os valores do novo consórcio, isso já não tem mais nesse portal.
até um tempo atrás tinha, hoje já não tem. Para você saber, você tem que fazer um caminho totalmente diferente a nível São Paulo. Quer dizer, criou-se uma dificuldade. E o que de fato mais acontece assim, de você ir conseguir já ser atendido lá, são os trabalhos que a Prefeitura Municipal disponibiliza ali. Secretaria de Finanças, DAI, Coab, isso daí funciona bem. E os outros, que eu esqueci de citar aqui. São servidores municipais. Servidores municipais. E lembrando que a última fatura do mês passado que a Prefeitura pagou foi quase 70 mil. Não é pouco. Não é pouco. Só para usar o espaço. Só para usar o espaço. E a manutenção do prédio, essas coisas, eles também criam outras tarifas para a gente. Então, quer dizer, o vereador ele tem que ter esse feeling, tem que sentir o que a população está sentindo aí. E teve muita gente que nos procurou para falar isso. Aí eu fui, conversei com pessoas lá, com pessoas que trabalham lá, e a gente chegou nessa situação. Quero ir a semana que vem para São Paulo, quero procurar a direção do Poupa Tempo e levar essa demanda nossa aqui, para que eles tenham um outro olhar. Sei que vai ser bem difícil, não estou falando que eu vou conseguir, porque é uma coisa que eles operam no estado inteiro. É uma tendência, né? Infelizmente. Mas eu vou levar a reclamação nossa, que é o meu papel, vou fazer isso. Para tentar voltar, pelo menos, no patamar que era em 2006, né? Isso. De excelência, que foi o que é o carro-chefe desse serviço. Né? E vou te dar um detalhe também, um número. Em 2012, quando secretário de Desenvolvimento Econômico, eu consegui fazer que o Banco do Povo aqui estivesse entre os 5 maiores do Estado. A gente tomou frente disso, fizemos uma ação de campo, tinha uma equipe muito boa e essa equipe eu fiz um Banco do Povo itinerante, levei informação, a gente estava no calçadão, em supermercado, aumentamos o espaço lá, eu fui até, na época, era a Secretaria de Emprego e Relação do Trabalho. Nós aumentamos o espaço físico do Banco do Povo aqui por conta desse número que nós avançamos. Se você pensar, a gente competia com São Paulo, Santos, Campinas, cidades grandes, e ficamos em 5º. Interessante. Vereador, eu vou até aproveitar o gancho que o senhor falou agora, que passou pela Secretaria de Desenvolvimento, por 2 vezes, inclusive, aqui em Bauru, foi secretário. Como é que o senhor vai utilizar essa experiência dessas 2 passagens na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, agora como vereador? Como é que dá para fazer isso? E quais são as ações que o senhor lembra de relevância enquanto secretário de Desenvolvimento aqui de Bauru? Eu sempre falo que ser secretário é um privilégio e ser vereador é uma honra, né? E as 2 passagens que eu tive, a primeira eu fiquei 1 ano e 9 meses, depois eu fui para a chefia de gabinete. E essa outra eu fiquei 5 meses. Mas assim, se eu fosse pontuar na primeira passada nossa, até para linkar com o que você me perguntou, eu acho assim, eu fiz a regularização do Distrito 4, que era os lotes urbanizados, que você não podia fazer a concessão para uma empresa. Como que você vai fazer a doação
para uma empresa de um lote que não é industrial. Talvez, falando assim, não seja nada, mas a tramitação disso, eu lembro que era de 22 de dezembro, eu estava na porta do fórum, esperando a juíza chegar para oficializar isso. Foi um trabalho assim, que eu peguei a pastinha, coloquei debaixo do braço e fui. Tanto é que eu falei para o prefeito, eu falei, a hora que a gente conseguir isso, é um tremendo de um avanço. Enfim, isso eu acho legal. O Distrito 3, que já estava instalado ali há muitos anos, e não tinha a regulamentação dele no cartório do município. Eu tive a felicidade de fazer isso também. Ainda eu cito sempre um colega do cartório, que ele ia levar o filho na escola, aí ele ia lá na prefeitura, às 7h15, 7 horas da manhã, e nós dois confrontávamos as matrículas. Lote A, que faz fundo ao lote C, B. Foi um trabalho exaustivo, mas eu acho que isso foi muito bom. A cidade ganha com isso e o empresário se sente seguro com isso, porque não é uma coisa assim, puta, ó, você tem a matrícula aqui, está na mão, isso é importantíssimo. Acho que essas duas ações foram bem bacanas e vou lembrar uma outra aqui. A Câmara votou, no final do ano passado, a volta daquela área que era da FUNCRAF, da antiga... Fugiu o nome da empresa agora, que era uma empresa e foi para FUNCRAF. Agroquisa. Quem entrou com aquela ação, quem startou aquilo, vislumbrou aquele espaço para vir, fui eu. Que bacana. E agora só que deu resultado. Agora que saiu. Ainda eu lembro quando eu peguei o processo, eu fui lá na juíza, eu fui atrás do pessoal da FUNCRAF, tentamos um acordo que não saiu, como não teve acordo, eu segui a ação. E a ação acaba demorando, né? São sementinhas plantadas. E a área está aqui hoje, é nossa. Bom, diante desse carinho que o vereador Arnaldinho Ribeiro tem pelos distritos industriais, né, são instrumentos importantíssimos para o desenvolvimento de um município, na sua visão, qual a importância, como é explicar a importância dos distritos para o desenvolvimento da cidade e como é que, como vereador, hoje o senhor pode trabalhar com isso? Assim, primeiramente o secretário que chega lá na pasta, e assim o vereador aqui, ele tem que saber qual que é a vocação do município. Qual que é a vocação nossa? Tem cidade que é sapato, tem cidade que é ovo, tem cidade... Enfim, qual que é a nossa? A parte da indústria nossa precisa fomentar mais. Mas eu sempre acreditei que, mais do que trazer uma grande indústria, é você fazer aquela pequena e média expandir. Isso é muito legal. E o espírito do Distrito 4, que hoje ainda tem 45 áreas lá disponíveis, em média de 6 mil metros cada uma, tem bem esse olhar. É pegar o pequeno e dar a possibilidade dele crescer. Porque ninguém nasce grande, todo mundo nasce pequeno. E a hora que você faz isso também, você está valorizando o pessoal que acreditou desde o começo aqui. Eu acho isso muito bacana. Então, posso citar uma outra coisa que eu fiz? Agora, é seu, vereador. Na segunda passada, sim. Se eu for citar
eu vou citar duas. A primeira foi não é área nossa, é um grupo de empresários, mas passa pela prefeitura, passa pelo CADEM. Eu coloquei a CDCOM à disposição disso. A FENSA, a regularização da FENSA, que é a Coca-Cola. Sim. É uma coisa de louco, porque é uma multinacional, eles têm prazo para fechar as situações aqui. Eu me coloquei à disposição do grupo, peguei esses processos na unha, agradeço ao pessoal do CADEM também, que foi maravilhoso comigo, sempre foram, sempre acreditaram no nosso jeito, no nosso tamanho, e a FENSA oficializou aqui. Que poderia perder uma empresa dessa, né? E eu vou contar uma particularidade para aqueles que nos assistem. Por incrível que pareça, o único material de promoção da cidade, com áudio e vídeo, fui eu que produzi e você me deu a grata surpresa, felicidade, é você que colocou a sua voz ali. Lembro disso. Você lembra disso. 2014, acho 2014, que é usado até hoje. Que legal. Não fizeram outro, mas você me ajudou. Estou à disposição para fazer o próximo. Você me ajudou aqui, a TV nisso. Câmara, a Rádio Câmara, à disposição Vocês para fazer o ajudaram. próximo. Eu não tinha para onde ir, não tinha onde ir, eu vim aqui e vocês, gentilmente, Bacana. me ajudaram. Vereador, para a gente encerrar, nós completamos agora, no momento dessa gravação, praticamente os 100 dias de governo, que é um marco principalmente para quando se inicia um novo mandato, né? O senhor, como vereador pela primeira vez efetivo aqui, né, desde o começo, já completando esses 100 dias. Uma rápida avaliação, nem dos projetos, mas pegou o jeitão da Câmara já, vereador? Então, vou falar isso para você. Eu achei, a minha vida inteira eu vivi isso, não aqui na Câmara, mas a política. Tive a felicidade de trabalhar com o deputado Arnaldo Jardim quase 30 anos. Nesses quase 30 anos, eu passei por prefeitura, passei por secretarias do Estado, foi muito bacana, mas a Câmara, ela tem uma dinâmica dela. E a pessoa que chega achando que sabe jogar, vai errar. Então, eu, com muita humildade, estou aprendendo com os pares aqui, quero trazer essa experiência que eu tenho de fora para cá, sempre me dei bem com todo mundo, é a minha marca, eu avalio nesses 100 dias, o que a gente conseguiu carimbar? Eu tenho um programa que está saindo com a Endurbe de prevenção de acidente de trânsito, que o número aumentou muito, muito. Eu tenho um projeto de lei aprovado que é de transparência na CEPLAN, que nunca teve. Eu acho que isso, a hora que você fala de transparência, por mais básico ou simples que seja, ele soa bem. O pessoal o pessoal da construção, da Senag, eu conversei muito com esse povo, foi muito bom. E está saindo também um projeto de transparência na prestação de contas das entidades. Nós passamos um momento muito chato aqui. Foi um momento muito que ninguém esperava. Com relação à PAI, né? A PAI, para ser mais exato, com relação à PAI. Então, em cima disso, o que eu pedi? E o meu projeto, eu não estou colocando o ovo em pé. Que as entidades, com relação aos repasses do município, que é onde eu posso atuar e fiscalizar, que seja publicada a prestação de contas deles no Diário Oficial. É só isso. Mas eu já senti que algumas pessoas assustaram.
E isso faz não toda é bom. A diferença, né? Faz toda Isso a diferença. eu fiquei aí eu que assustei. Essa reação Não é boa. É só fazer a publicação. Como teve muita gente que gostou, elogiou, eu senti que teve algumas pessoas que, peraí, o que você vai fazer? Não, eu não vou fazer nada, é você que vai fazer. E eu deixei claro, você executa e eu fiscalizo. Cada um faz o seu papel. E, enfim, entre outras situações que nós passamos na Câmara, eu acho que esses dois projetos acho que são bem bacanas. Eu acho que depois dos 100 dias que a gente começa, eu vou falar assim, encaixar na cadeira, você fica um tanto quanto perdido. Os vereadores que estão aí, graças a Deus, tenho amizade de todos, conheço todos, sempre tive uma relação de alguma forma com o outro. Então, eu espero e tenho o compromisso, meu compromisso é aprofundar e deixar um mandato à altura que a cidade precisa. Tá certo, vereador. Quero agradecer demais a sua participação com a gente aqui. Eu que agradeço. E agradecer também a você que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência e até a próxima. Obrigado.